O Salmo 42, ele inicia, né, a segunda parte, o segundo livro dos Salmos, né? Ele é um salmo didático dos filhos de Corá, né? Aqueles que não foram mortos, né? E se tornaram então cantores e pessoas que fazem poesias então em gratidão e louvor ao Senhor. E esse salmo, ele é um salmo bastante interessante, bastante conhecido, que nos mostra um pouco sobre a misericórdia e graça do Senhor. E eu quero começar com uma pergunta. A gente vai ler esse salmo à medida que a gente for avançando. O que fazer quando a nossa alma ela está tão abatida de uma forma que nós não conseguimos enxergar a saída? A depressão, ela é talvez a doença do século, né? E já faz um tempo já que a depressão ela tem matado muito mais do que câncer, por exemplo. Eu tenho lido um pouco mais sobre esse assunto, sobre depressão, e lido alguns livros e tentado ler não só de uma linha de aconselhamento bíblico, mas também tentado abranger essa questão sobre o que é de fato depressão, até mesmo questões pessoais e até mesmo para questões de aconselhamento bíblico. Tenho achado necessário estudar um pouco mais sobre esse assunto e de fato a depressão para muitos ainda é a mesma coisa que aqui como é falado, né? Que não fala nenhum nome, né? O C, a doença do C, então a doença do câncer, que às vezes as pessoas não falam nenhum nome com medo, né? E de fato a depressão é um dessas doenças, ou então transtornos, ou sei lá como você quer chamar, que de fato as pessoas não querem lidar, as pessoas não querem conversar. Mas o que eu tenho lido e tenho percebido é que depressão ela é uma doença, se você não quiser chamar de doença, tudo bem, um transtorno, então um sentimento, um estado da mente, um estado do coração, que é muito mais natural do que nós podemos imaginar. E nós devemos entender e saber como também lidar com casos assim. Porque todos nós enfrentaremos, todos nós enfrentamos, seja apenas uma sensação mais para baixo ou então uma depressão profunda. E quando nós lemos os Salmos, parece até um exagero, muitas vezes, dos salmistas sobre coisas que quando a gente lê, fala, não, mas parece que eu nunca me senti assim, tão depressivo ou tão frustrado quanto esses salmos. E esse salmo, que inicia o livro 2, ele é um salmo que apenas está colocando o seu coração diante de Deus, de uma forma poética, sim, mas de uma forma real, como muitas vezes nós passamos e nos sentimos. E como nós temos conversado esses dias, muitas vezes nós não queremos admitir que o nosso coração está exatamente como este salmo. Versículo 1 e versículo 4, ele diz assim: assim como a corça suspira pelas águas correntes, pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Até aqui por enquanto. É interessante que, apesar de a gente cantar naquela música, né? Assim como a corça suspira pelas águas e tal, tudo mais, e parece uma música bonitinha, né? A gente canta como se fosse uma coisa alegre. Mas na realidade, o que ele está colocando aqui, da sua alma sedenta, não era uma coisa boa. Como assim, ó, nossa alma está sedenta por Deus. Olha como a nossa alma está sedenta por Deus. Você tem que ser sedento por Deus. Pelo contrário, aqui não é uma coisa boa. Porque aqui, nesse momento, e muitos, apesar de ser um salmo didático dos filhos de Corá, também associam a autoria a Davi, também aqui,
muitos entendem, né, que este autor ele estava distante do templo, estava distante de Jerusalém. Se foi Davi então que escreveu, provavelmente era o momento em que ele estava distante de Jerusalém por ter sido perseguido pelo seu próprio filho. E o fato de estar distante da Arca da Aliança, distante da cidade de Jerusalém, para eles era sinal de estar distante do próprio Deus. Então a ideia do Salmo aqui não é que ele estava desejando Deus no sentido bom, mas sim que ele não estava percebendo a presença do Senhor. E assim como uma corça não estava ali sedenta e procurando água, assim também ele estava sentindo como se Deus não estivesse presente na sua vida. A sua alma estava sedenta pela presença do Senhor no templo. Se foi Davi quem escreveu, então Davi não tinha mais essa presença, não estava ali em Jerusalém. Ele se lembra de quando ele levava ali a imagem de Deus, a arca de Deus, e levava todo o povo então a Jerusalém, guiava em procissão a casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor. Então o que ele se lembra é de um momento feliz, um momento alegre, um momento que se passou no passado, em que ele percebia Deus ali presente, em que ele estava ali em comunhão com o povo, mas agora por algum motivo ele não tem mais isso. Por algum motivo ele não tem mais a presença de Deus, ou acha que não tem mais a presença de Deus. Por algum motivo ele não tem mais a comunhão com os santos, por algum motivo ele estava isolado nesse sentido. A sua alma então, ele descreve, a sua alma está sedenta. Versículos de 8 a 10, daqui a pouco a gente volta para o versículo de 6 a 10, diz então assim: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Aqui parece, nesses versos de 6 a 10, parece que ele é meio bipolar, porque ao mesmo tempo que ele está olhando a sua alma abatida, dos versículos de 6 a 7, dizendo: olha, um abismo chama outro abismo, é ruína após ruína, é caos após caos, e tudo acontece de mal em minha vida, minha alma está abatida. Eu lembro das terras do Jordão, do Hermon, do monte Mizar, onde nós tínhamos a presença do Senhor, onde nós cantávamos ao Senhor, mas agora a minha alma está em ruína, está abatida diante de ti. E aí no versículo 8 ele diz: olha, mas o Senhor me concede misericórdia, mas o Senhor, de noite e de dia, está comigo o seu cântico. Então ele reconhece: apesar da minha alma estar abatida, eu consigo ainda cantar, ainda tenho um resquício da sua misericórdia, ainda tenho um pouco de graça em meu coração. Mas ele volta então ao versículo 9: por que você esqueceu de mim? Porque eu tenho que andar, eu sou obrigado a andar lamentando sobre a opressão dos inimigos. E ele então no versículo 10 ele diz que os seus ossos estão esmigalhados e os seus inimigos estão perguntando sem parar: aonde está o seu Deus? Ele já tinha falado sobre isso lá no versículo 3, em que as suas lágrimas eram seu alimento de dia e de noite, enquanto os seus inimigos, e aqui, enquanto me dizem, provavelmente seus inimigos: e o seu Deus, aonde está? Muitas vezes a opressão e a depressão, nos leva a fazer essa pergunta a nós mesmos: cadê meu Deus? Será que meu Deus está comigo? Será que eu tenho a presença de Deus? E cada dia mais que a gente vai passando no nosso ministério, na nossa vida, na nossa família,
em caos que acontecem, em situações que acontecem, muitas vezes essa pergunta passa na nossa mente e passa no nosso coração: aonde está o meu Deus? Onde estava Deus quando essa situação trágica aconteceu? Onde estava Deus quando aconteceu a situação com meu filho? Onde estava Deus quando a minha parente, seja mãe, vó, tio, sei lá quem for, que morreu de câncer ou morreu com algum problema? Aonde estava Deus nessa situação? E não são só os inimigos, né, as pessoas ao redor que talvez até te perguntem: e aí, você é crente e cadê seu Deus nessa situação? Mas nosso coração também nos pergunta várias e várias vezes: aonde está o seu Deus? A sua resposta, então, está no versículo 5 e no versículo 11, em que ele diz assim, os dois são iguais, né? Então só preciso ler uma vez. Porque você está abatido, a minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. E é exatamente o que diz também no versículo 11, exatamente as mesmas palavras. Então esse salmo ele é dividido do 1 ao 5 e também do 6 ao 11, né? Ele faz esses dois paralelos aqui. Mas é interessante como ele conclui dessa maneira, que a sua conclusão é perguntar à sua própria alma. E aqui parece meio esquizofrênico, né? Como que ele está perguntando para si mesmo: e aí, minha alma, por que você está abatida? E aí, minha alma, por que isso está acontecendo com você? Por que você está se perturbando dentro de mim? Por que você está passando por essa situação? O que é interessante de nós pensarmos de uma forma até de lidar com o nosso coração, com a nossa mente, é que nós também devemos fazer perguntas a nós mesmos. Isso é muito didático para nós, que muitas vezes nós apenas conversamos com Deus, mas quantas vezes nós conversamos com a gente mesmo, né? Quantas vezes a gente conversa com a nossa alma, conversa com o nosso coração? E obviamente não estou falando que a gente tem que escutar uma voz na nossa mente, nada parecido, mas no sentido de que, de fato, nós devemos sondar o que está passando pelo nosso coração. Nós devemos olhar para o que de fato tem acontecido com a gente, porque muitas vezes a gente fica triste, a gente fica depressivo, acontece alguma situação, a gente fala: não sei porque eu estou assim. Calma, vamos sentar, vamos refletir, vamos analisar o que de fato está acontecendo com o seu coração. É uma dica tanto para nós, né, para eu fazer comigo mesmo e fazer com outras pessoas também. Por que você está passando por isso? Vamos sentar. Mas eu não sei por que está acontecendo. Vamos sentar e vamos refletir. E nós podemos fazer com a gente mesmo, no particular. Por que eu estou passando por isso? Por que será que eu estou passando por essa situação? Não é querer achar uma agulha no meio do palheiro, mas de poder sondar o nosso coração e perceber. E talvez a gente não encontre o real motivo, mas ainda assim nós podemos encontrar uma solução. E a solução é o que ele diz no final do versículo 11, no final do versículo 5: espere ou aguarde em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. A solução para a sua angústia, a solução para a sua depressão era aguardar, era esperar. Agora, o que é interessante é que ele não dá uma série de situações, uma série de coisas que você precisa fazer, uma série de comportamentos que você precisa mudar. Isso aí a gente trabalha no aconselhamento, mas ainda assim o que deve estar na raiz do nosso coração é: eu preciso aguardar no Deus que me auxilia. Eu preciso colocar o meu coração diante do meu Deus, aquele que me auxilia, aquele que é o meu Deus. Pois ainda um dia, eu tenho a esperança de que um dia eu poderei louvar esse Deus. Eu tenho a esperança que um dia eu poderei, na perspectiva dele, eu poderei voltar ao santo templo de Deus e o louvar com a congregação, e o louvar com o meu povo. Um dia, na perspectiva dele, ele poderia voltar a fazer a procissão e ir até a casa de Deus. E nós também temos
essa perspectiva. A depressão, ela pode até chegar numa forma que não parece que não há solução real aqui, né? Solução física, mas a nossa alma, ela pode continuar, ela pode deixar de estar sedenta e abatida se ela esperar no Senhor, se ela aguardar em Deus. E muitas vezes, como diz lá em 1 Coríntios 15, 19, a nossa esperança, ela não é somente para essa vida. A nossa esperança, ela é também para a nossa ressurreição. Muitas vezes, você vai talvez aconselhar pessoas que a solução talvez para elas seja: aguarde essa vida passar, não há o que fazer, aguarde essa vida passar, porque a sua esperança não é somente para essa vida, a sua esperança também é para a sua ressurreição. Porque se a nossa esperança, como diz em 1 Coríntios 15, 19, é apenas para essa vida, nós somos os mais infelizes. Nós somos os mais infelizes. Então nós podemos alegrar e agradecer ao Senhor, e a nossa alma deixar de ser sedenta e abatida, porque a nossa esperança não é somente para aqui. A nossa alma, por mais sedenta, abatida e esquecida, deve aguardar em Deus até o dia em que o louvaremos. Muitas vezes, como eu disse, o aconselhamento ele se limita a aguardar em Deus o auxílio do Senhor e a sua ressurreição. Nós não podemos dar falsas esperanças ao nosso coração, nem dar falsas esperanças aos aconselhados, de que não, você vai sair dessa, vai dar tudo certo. Às vezes não dá, às vezes não vai dar tudo certo, mas no final vai dar, porque no final, de fato, ele será ressurreto. Então não dê falsas esperanças ao seu coração, porque isso pode, na verdade, te levar a uma ruína ainda maior. Veja de uma perspectiva eterna, de que um dia nós também louvaremos ao Senhor. Amém. Por mais que a gente passe por muitos desafios, por muitas lutas, tanto no ministério, tanto em nosso lar, tanto na família, ainda assim, se a nossa perspectiva não ser uma perspectiva eterna, a gente vai ser infeliz, a gente vai continuar depressivo, a gente vai continuar em tragédia, em ruína. E por mais que você sinta dessa maneira, e é normal nós sentimos assim, coloque a sua perspectiva em Deus, em que um dia você vai poder louvar ao Senhor sem nenhum problema, sem nenhuma depressão, sem nenhum sofrimento. Um dia nós louvaremos com todos juntos na nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Vamos orar? Pai querido, obrigado, meu Pai, porque podemos ter essa perspectiva eterna que esse salmista ele tinha um pouco, mas era muito mais terrena, de estar na presença do Senhor apenas quando estava ali em Jerusalém, na casa do Senhor. Mas Pai, nós podemos ter uma perspectiva sim terrena, de que a todo tempo nós podemos louvar o Senhor, a todo tempo nós podemos ter a presença do Senhor, mas também uma perspectiva eterna, no sentido de que um dia nós louvaremos e estaremos contigo eternamente, sem nenhum sofrimento, sem nenhum mal. Ó Pai, que a nossa alma espere, aguarde por esse dia, que esses sofrimentos nessa terra sejam leves e momentâneos, se comparados com a riqueza da Tua glória, se comparados com aquilo que nós receberemos no céu. Que a nossa perspectiva seja sempre de que um dia o louvaremos, um dia agradeceremos ao Senhor eternamente para todo sempre. Ó Pai, nos ajude em nosso ministério, nos ajude em nossa família, nos ajude nas lutas diárias a ter a esperança no céu. É o que oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.